esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observando como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valia quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que os outros que ofereceram esmola. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Aleluia, 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora da Guia, São Benedito. Meus queridos irmãos e irmãs, no início desse Evangelho, Jesus vem falar daqueles que tinham também não somente o poder da palavra, mas tinha grande autoridade sobre o povo de Israel. E a forma que Jesus descreve esses homens doutores da lei, Jesus diz que esses homens, ele quer expressar a vaidade desses homens que gostavam de se aparecer, que gostavam dos primeiros lugares, que não tinham nem um pouquinho de humildade para estar diante de Deus e diante dos outros. Essa é a grande questão deste Evangelho, desses homens que se acham melhores do que os outros, que se sentem melhor, que se vestem melhor, que gostam de se aparecer, gostam de mostrar que são pessoas de orações, mas na verdade receberão a pior condenação. Por quê? Porque não se existe uma humildade verdadeira no coração. Essa é a grande questão. Fazer só por fazer ou para aparecer não vale a pena, meus irmãos. O próprio Cristo vai dizer: porque esses receberão a pior condenação. E às vezes nós também nos deparamos com essa situação de estarmos à frente de alguma coisa, de não fazer aquilo por causa de Cristo, mas fazer aquilo por causa do status que é fazer, da glória que é fazer, porque os outros vão olhar e vão me ver que eu faço tal coisa e vão querer me admirar, não por causa de Cristo, mas olhando para o coração daquela outra pessoa com um coração simples, dessa mulher. Jesus estava sentado, e no Evangelho de São Lucas, um pouquinho diferente de São Marcos, Jesus ele levanta o rosto para olhar a multidão que vai levar a oferta. Alguns levam grande quantia, outros uma pequena quantia.
Mas é interessante a gente perceber que essa mulher, ela oferece tudo aquilo que tem. Ela tinha apenas 2 moedas, que não valia quase nada. Os outros ofereciam muito mais do que ela, uma grande quantia. Mas oferecia aquilo que sobrava. Não ofereciam de coração, porque ainda estavam presos e apegados às coisas deste mundo. E Jesus, levantando os seus olhos, inclinando a sua cabeça, ele vê esta mulher que oferece apenas 2 moedas para o templo, com generosidade de coração. E é isso, meus irmãos, que é o importante. Quando nós oferecemos tudo aquilo que temos para Deus, não ficamos guardando reservas, nos poupando. Eu não vou fazer tal coisa, porque é muito cansativo. Porque é muito quente. Mas eu me ofereço de todo o meu coração. Essa é a questão, saber oferecer o nosso coração. Não é a quantidade, meus irmãos, não é o valor, não é o número, mas é aquilo que está dentro do nosso coração quando é dado de verdade. Porque ela ofereceu quase nada. Podemos dizer que eram 2 moedas de 1 centavo, muito pouco, mas ela ofereceu de coração. A primeira leitura também está em grande sintonia com este evangelho. A outra viúva, que também oferece a sua pouca farinha, sabendo que oferecendo a única farinha que ela tinha, aquilo ia lhe fazer falta para ela e para o seu filho. Mas ela entende, ao interpretar essa leitura, a gente vai ver que, meus irmãos, às vezes, para doar alguma coisa, para oferecer algo, é preciso ter sacrifício, é preciso ter renúncia, senão não tem sentido. E a viúva da primeira leitura, ela oferece a pouca farinha ao profeta, de generosidade de coração, mesmo sabendo que depois poderia ocorrer dela e do filho dela passar fome. Ela oferece o pouco que tem de coração. E Deus quer isso de cada um de nós. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, com as coisas que tem, mas Ele está preocupado com a entrega do nosso coração. Será que nós estamos entregando o nosso coração totalmente a Deus? Estamos oferecendo o nosso coração a Ele, sem nenhuma reserva? Ou ainda estamos presos ao nosso próprio capricho, às nossas próprias vontades? Ou somos generosos como a viúva da primeira leitura e a viúva do Evangelho, que oferece o pouco que tem, mas é de todo o coração? Pode pensar, eu não tenho nada para oferecer para Deus. Realmente, Deus não precisa do nosso nada. Existe uma música muito bonita que expressa: é tudo que tenho, recebe o meu nada. E assim deve ser o nosso oferecimento, oferecer tudo. Ao olhar para a vida de São Benedito, me admiro com seu desprendimento de todas as coisas. Em especial, eu já disse isso para vocês, quando ele foi eleito o superior do seu convento. Qual foi a atitude de São Benedito? De se desprender de todas as coisas materiais, da sua cama, dos móveis, da cruz barroca belíssima que tinha dentro do seu quarto, de todas as coisas, para arriscar com um carvão na parede uma cruz, para que ele pudesse rezar somente com aquele símbolo da cruz. E ele nos mostra essa generosidade, porque o que importa era o coração dele oferecido a Deus. Ao olhar para a vida da Virgem Maria, nós também vamos perceber isso. Uma mulher que não viveu para si, viveu para cumprir os planos de Deus na vida dela. Um coração totalmente entregue a Deus. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos, de nos oferecermos diariamente, totalmente, sem reservas. Grace, Fábio, Adilson e Zete, este tempo de dedicação às bandeiras, cansativo, mas também é um exemplo de oferecer o nosso coração a Deus, por este povo,
por essa paróquia, sem reservas. Essa nossa missão foi a missão de vocês, de levar Deus, de levar a Virgem Maria, de levar São Benedito. Quando nós estamos levando a Virgem Maria, quando nós estamos levando a Virgem e São Benedito a este povo, nós queremos oferecer a eles a graça, para que eles também possam oferecer o coração deles. Quantas cenas bonitas nós podemos perceber, eu admirei bastante, nesse interior, com a simplicidade das pessoas. Com o pouco que tinham, ofereciam sem reservas, sem preocupação. Você via alegria no coração de poder estar servindo, seja um café da manhã, seja um almoço, uma generosidade de coração. E é para essa generosidade que Deus quer nos alertar. Sem preocupação com o número, com a quantia de pessoas. Eu não vi em nenhuma das nossas comunidades rurais preocupado com o número. Quantas pessoas? Não. Uma alegria de ver todo aquele povo, as 20, 30 pessoas acompanhando Nossa Senhora da Guia e São Benedito. Aí a gente percebe no povo simples essa generosidade de coração, de poder oferecer, sem preocupação com números, mas ali se esforçando para oferecer o melhor que eles tinham para cada um de nós. Este povo nos ensinou neste tempo da saída de bandeira essa generosidade de coração, que muitos de nós às vezes não temos. Nos preocupamos em querer fazer tudo muito bonito, muito enfeitado, mas que não é generoso, é de aparência. O bonito é perceber a generosidade e a alegria na simplicidade. O pouco que tem, oferece tudo, sem se preocupar. E é isso que Jesus quer nos falar hoje. O pouco que nós temos que aprender a oferecer. A oferecer como Nossa Senhora da Guia e como São Benedito, que ofereceram tudo a Deus, para a glória de Deus. E assim deve ser a nossa vida, para a glória de Deus. Aqui me lembro de uma historinha que o Beato José Lamano dizia, de uma religiosa, uma freira, que um dia muito preocupada, porque tinha 100 meninos para alimentar dentro do oratório, aquele desespero total, e aquela freira, nossa, nós só temos 2 moedas, como que a gente vai fazer com isso? E a freira quase deixando o padre louco, porque tinha 100 crianças e só tinha 2 moedas. O padre falou assim para a freira: jogue as 2 moedas fora. Você confia mais nas moedas do que em Deus. Será que a nossa confiança está no dinheiro ou está em Deus, na providência divina? Às vezes é preciso jogar o dinheiro fora, para que a gente aprenda a confiar em Deus. Às vezes é difícil, às vezes é preciso passar por sacrifício, por crise, para aprender a confiar em Deus. Porque às vezes temos muito e a nossa confiança em Deus é zero. Confiamos mais no dinheiro, mais nas coisas. Somos mais apegados a este mundo e não temos confiança em Deus. E não oferecemos nada a Ele, porque o nosso coração está preso às coisas deste mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus essa graça de podermos oferecer o pouco que temos, o nosso nada. É tudo que tenho, recebe o meu nada e faz a morada. Essa deve ser o nosso lema, a nossa canção a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora da Guia, São Benedito,